Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro O Obreiro Aprovado, O Ministério do Servo Bom e Fiel, do nosso irmão Brian, publicado pela editora Vida Cristã. Vamos ler hoje o capítulo 18, que fala sobre a igreja local e missões. E diz assim: a igreja local é a entidade missionária de Deus. Não há necessidade de organizações pré-eclesiásticas, porque no plano divino a igreja local é equipada para cumprir a tarefa de evangelização mundial. Era assim no livro de Atos e assim será em nossos dias. O amor de Deus concebeu a missão de buscar e salvar a humanidade perdida. Jesus comissionou seus discípulos a fazer outros discípulos em todas as nações. Atos revela Atos relata a história emocionante da primeira onda de trabalho missionário. Obreiros saíram para pregar, literalmente cumprindo a ordem de Jesus em Atos 1:8. Abre aspas, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Fecha aspas. Foi sempre a igreja local que converteu, treinou e enviou os missionários. Cada congregação era um centro de propagação do Evangelho. Hoje, congregações precisam adquirir a coragem e visão de serem missionárias. A manutenção do trabalho local é necessária, mas isso só fica muito aquém do plano divino. Cada igreja sendo o ponto de partida para a atividade missionária garantirá a expansão rápida e total do reino de Deus. Como o fazer de discípulos assegura a multiplicação de seguidores de Jesus, também a igreja local, como agência missionária, dá certeza da expansão mundial do corpo de Jesus. As duas facetas são o plano de Deus. As igrejas, subtítulo: as igrejas de Antioquia e Éfeso servem de modelo para a igreja brasileira moderna. As duas começaram por causa da atividade missionária e ambas cooperaram com dinamismo para o rápido crescimento numérico e geográfico da igreja. Em Antioquia, a chegada dos discípulos dispersos pela perseguição em Jerusalém levou à evangelização de judeus e pagãos. Atos 11, 19 a 26. A pregação direta aos pagãos, pela primeira vez na história da igreja, deu impulso a um crescimento rápido. A chegada de Barnabé consolidou o crescimento e a de Saulo o estimulou mais ainda. A insistência na pregação de Cristo levou a população a chamar os discípulos de, entre aspas, aqueles de Cristo, ou, entre aspas, cristãos. A vitória local preparou o caminho para a vitória missionária. A importância de Antioquia no mundo antigo, a composição cosmopolita da congregação e o crescimento dinâmico local deram condições para o envio de missionários ao resto do mundo. Atos 13, de 1 a 4. 3 vezes a congregação de Antioquia mandou Paulo e seus colegas em viagens missionárias a Chipre, Ásia e Europa. Cada vez o relatório subsequente animou a igreja a fazer mais e providenciar os recursos para mais trabalho missionário. A igreja em Éfeso foi uma congregação estabelecida pelo trabalho da igreja de Antioquia. No fim da segunda viagem e na maior parte da terceira, Paulo e seus associados pregaram com sucesso em Éfeso. Destaca-se o fato de não somente a cidade ser evangelizada, mas também toda a região ao redor dela. Atos 19, versículo 10. Embora Paulo ficasse pregando em Éfeso, colegas dele, como Epáfras,
saíram para todas as cidades principais da província da Ásia. Fruto desta evangelização regional foram congregações como a de Colossos, que Paulo conhecia por relatório, mas não pessoalmente. Colossenses 2:1. As, entre aspas, sete igrejas da Ásia, de Apocalipse 2 e 3, foram resultado deste trabalho missionário regional, com base em Éfeso. Dois fatores importantes precisam ser ressaltados. O primeiro é o trabalho do casal Áquila e Priscila. Eles prepararam o campo em Éfeso para o trabalho de Paulo, por meio de uma igreja na sua casa. Atos 18, versículo 18 e 19. De fato, poder-se-ia enviar este casal a qualquer cidade do mundo e logo haveria uma igreja em sua casa. Menção bíblica disso em Roma, Coríntio e Éfeso. O segundo fator é a semeadura diária da palavra de Deus na escola de Tirano, Atos 19, 9. Será que se uma congregação moderna abrisse seu prédio todos os dias, durante 2 anos, para a pregação, não haveria muitos contatos e convertidos da cidade e também do interior? A igreja brasileira aprende com a de Antioquia e estratégia de fortalecer as bases locais e depois, com intrepidez, enviar obreiros para outros lugares. Com a de Efésio, ela passa a entender que os alvos preferidos são as cidades principais, as capitais de estados ou outras cidades influentes na sua região. Dessa forma, o trabalho da cidade-alvo se estenderá a todo o estado ou região. Subtítulo: A base forte da igreja local providencia os missionários e o seu sustento espiritual e material. As missões começam, entre aspas, em casa. Fazer discípulo é o alvo principal da congregação. Os novos convertidos, que são muitos porque a atividade evangelística é intensa, são treinados desde o início para fazer outros discípulos. Depois de algum tempo, ou eles ou irmãos ainda mais antigos na fé em Cristo estão prontos para sair para novos pontos. Os vazios que deixam no trabalho local são rapidamente preenchidos pelos recém-convertidos. Portanto, a igreja local cresce em tamanho e atividade e exerce influência poderosa na expansão geográfica do Evangelho. Em vista dos missionários serem da própria congregação, como Barnabé e Saulo era em Antioquia em Atos 13, o amor fraternal facilita a comunhão entre a congregação e os missionários, bem como oração e seu favor e cuidados materiais. Somente igrejas fortes no Senhor serão capazes de trabalho missionário. As igrejas que se sentem, entre aspas, coitadas, ou que receiam perder seus obreiros para outros pontos, nunca serão igrejas missionárias. Subtítulo: O primeiro campo missionário é a própria cidade ou área metropolitana. O Plano Metropolitano de Missões, PMM, segue a indicação de Jesus aos apóstolos de começar em Jerusalém e depois sair para outras regiões cada vez mais distantes. Atos 1:8. A maioria das cidades brasileiras é bem servida por uma congregação no local central. Depois de bem estabelecida, esta congregação fica óbvia a necessidade de congregações na periferia e cidades vizinhas. Normalmente, os novos trabalhos começam com ponto de pregação ou estudo bíblico em casa. Os primeiros convertidos fazem parte da congregação central. Com o passar do tempo, o Senhor acrescenta mais pessoas e é possível estabelecer uma congregação independente. Durante todo o tempo, a igreja maior ajuda com pregadores, professores, materiais, orientação, incentivo e oração.
Este tipo de trabalho deve continuar até que todos os bairros maiores e todas as cidades da região metropolitana tenham congregações. A multiplicação de igrejas aumentará ainda mais o crescimento do reino. Subtítulo: Como Éfeso evangelizou a província da Ásia, cada congregação deve planejar a evangelização do seu estado. O Plano Estadual de Missões, PEM, exige mais recursos por causa da distância e da necessidade de ter obreiros dispostos a deixar suas casas para começar novas congregações. Todos os municípios do estado formam o alvo missionário, mas as cidades principais e capitais regionais devem ser priorizadas. Atos 19:10 fornece o modelo missionário. Enquanto o trabalho local continua a todo vapor, o interior ouve a palavra de Deus. Não se esconde nenhum nem o outro. São os dois trabalhos ao mesmo tempo. Além de treinar e enviar os obreiros, a igreja precisa manter contato por meio de visitas periódicas, campanhas evangelísticas e relatório ocasionais feito pelo missionário. Assim, o trabalho missionário é de todos e não só dos enviados. Subtítulo: A obra missionária não pode parar nem conhecer fronteiras. Vai além, vai até aos confins da terra. A igreja de Antioquia mudou a sorte de cidades distantes e de cultura e línguas diferentes. Não recebeu retorno imediato do seu esforço, mas, da perspectiva histórica, transformou para sempre o que era uma evangelização do Oriente Médio para uma de alcance mundial. Da mesma forma, a igreja de uma cidade brasileira pode mudar o mapa da igreja em termos do Brasil continental, da América Latina e do mundo de fala portuguesa. O Brasil, como um dos países maiores do mundo, merece uma atenção especial. Não serão estrangeiros que farão esta obra. Eles são poucos e limitados demais em termos culturais. Serão as igrejas brasileiras que se levantarão para cumprir a vontade do Senhor. A liderança brasileira na América do Sul e, especialmente no Mercosul, abre caminho para o trabalho missionário. O país recebe milhares de estudantes e trabalhadores de todos os países do continente. É só abrir os olhos e pregar. Igualmente, discípulos brasileiros entram com facilidade em países africanos onde há restrição contra europeus e norte-americanos. Os países que eram colônias portuguesas mostram grande abertura. A coragem de abnegação dos obreiros e o investimento da congregação serão grandes, mas também serão grandes os resultados. Uma congregação que existe porque um dia alguém veio de longe para pregar, não pode negar a mesma bênção para outros, mesmo de país além do mar. Muitas vezes parece difícil avaliar o trabalho missionário. Quando é que se cumpre a missão? Em termos gerais, o trabalho continua até a volta de Cristo. Em termos de locais específicos, pode-se dizer, entre aspas, missão cumprida. Quando há 1. O evangelho pregado. 2. Discípulos feitos. 3. Igreja estabelecida. Cumprindo os 3 pontos, o trabalho terá o sucesso desejado por Deus. Conclusão. A igreja brasileira precisa perder seu acanhamento e receio e, com audácia, pregar a sua cidade, estado, país e mundo. Precisa temer menos e confiar mais naquele que prometeu estar sempre, abre aspas, todos os dias até a consumação dos séculos, fecha aspas. Precisa reclamar menos de suas deficiências e carências
e aproveitar totalmente a riqueza da graça de Deus. Está na hora de sair da letargia da chamada, entre aspas, crise nacional e ser verdadeiros discípulos de Cristo. Abre aspas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Fecha aspas. Romanos 8, 31 e 37. Obrigado por acompanhar a leitura. Espero que você esteja gostando da leitura desse livro, O Obreiro Aprovado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possamos evangelizar o mundo. Ter bastante discípulos com essa disposição, tá bem? Se você quer um estudo pessoal, me inscreva, meu e-mail está aí na descrição, ronaldozn@gmail.com. Terei o maior prazer em sentar com você e falar de Jesus para você, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?